Como é bom. Pode sentar, banda. Aleluia. Pode acender as luzes aí, Paulo Júnior. Você que nos visita, não se espante não, sabe? Pode sentar todos, por gentileza. É o nosso culto de quarta-feira. É um culto de fé. É um culto que o diabo não pode nem pensar, nem ousar e entrar naquela porta, porque tem fogo de Deus nesse lugar. Amém? Eu creio, querido, só se ele for um demônio suicida, que ele quer mesmo se matar sozinho para entrar aqui. Porque nós temos fé o suficiente para que ele não entre naquela porta em nome de Jesus. Amém? Querido, o que mais Satanás odeia é a tua fé. O que mais o inimigo odeia é a tua fé, a tua ousadia. Ele diz assim, eu já fiz de tudo para aquele cara morrer. Eu já fiz de tudo para aquele cara estar lá na cama, na depressão. Eu já fiz de tudo para aquela mulher abandonar Jesus, mas ela não vai. O diabo odeia a nossa fé. Ele odeia. E nós odiamos muito mais ele ainda, né? Amém, gente? Oh, Deus é bom. Querido, abre a tua Bíblia em Lucas 8. Vamos passear um pouquinho com Jesus. Sabia que Jesus passeava na terra? Jesus andava de um lado para outro. Amém, gente? Jesus andava de um lado para outro. Ele fazia tantas coisas diferentes uma das outras. Bem diferente uma das outras. Olha aqui para a pastora. Ele passeava para lá, ele passeava para cá. Ele era bem recebido, ele era mal recebido. Ele era caluniado, mas ele não parava de andar. E teve um lugar que ele foi, que é Gesareno, que na verdade é Gadareno, mas é traduzido a Gesarenos. Ele chegou naquela cidade. E não é 8:1, se eu não me engano. Deixa eu ver onde que é aqui. 8:26. Vê se é aí. É, 8:26. É aí mesmo. Pode passar no 27. Ele chegou nessa cidade, a palavra do Senhor diz que ele chegou nessa cidade, né? Saltou em terra, isso significa que ele ou estava andando de barco, de avião ainda não era, né? Não tinha avião naquela época, Santo Dumont ainda não existia, não tinha a aeronave naquela época, então ele saltou em terra e ele veio para a cidade de Gadara, né? De Gadara, que é a mesma coisa. E ele foi para lá. Só que ele foi recebido naquele dia, não foi numa casa, ele não foi recebido numa igreja, numa sinagoga, ele foi recebido por um homem cheio de demônios. Essa recepção que ele teve quando ele desceu naquela cidade, veio um homem do sepulcro, cheio de demônio, morava em sepulcro, possesso. Então, querido, eu quero falar para você de três casos nessa noite, bem rapidinho eu vou falar. Deus, ele não tem problema nenhum de tirar os demônios. E demônios existem. Essa mania de dizer que demônio não existe é a própria mentira do diabo para se esconder nas pessoas. Porque demônio existe. E naquele dia, ele foi recepcionado naquela cidade, não foi para o presidente, o governador, muito menos numa sinagoga, numa casa bonita. Quando ele desceu, a primeira pessoa que foi receber Jesus foi uma pessoa endemoniada. Talvez nessa noite tenha alguém que tenha sofrido possessão nesse lugar. Eu fui uma pessoa de Gadara, eu fui uma pessoa endemoniada. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu tinha muitos demônios. Então Jesus não tem problema nenhum de libertar uma pessoa de muitos demônios. Esse homem ele era tão endemoniado e tão possesso que ele morava em sepulcro. Porque a pessoa quando está cheia de demônios, ela está presa na sua vida. Ela está presa, ela está engessada, ela não consegue sair. Os demônios não deixam ela fazer nada. Se eu chamar algumas pessoas aqui que também eram possessas como eu, sabe muito bem distinguir que os demônios prendiam e não deixam fazer nada. Você está aí? Então essa pessoa, ela estava até morando em sepulcros. Isso significa que ela morava no cemitério viva. Quando a pessoa está cheia de demônios, a pessoa está num cemitério. A pessoa não consegue ter visão. A pessoa não consegue ter sonhos, a pessoa não consegue viver, a pessoa se automutila, a pessoa se joga pedra, a pessoa não vive quando a pessoa está cheia de demônios. E Jesus foi até aquela cidade e ele foi recepcionado por esse cara. Que boa recepção, hein? Já pensou? E esse cara se dobrou o joelho e disse assim, olha, o que tu vem fazer aqui, ó filho de Davi? Pode ir passando. Viu, Tavinho? O que tu vem fazer aqui nessa cidade? Ainda não chegou a minha hora. Pode ir passando.
Quando ele viu a Jesus, ele gritou, prostrou-se diante dele com... No 28 está vindo. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele com grande voz, exclamou: "Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Altíssimo? Rogo-te, não me atormentas." O que o diabo tem com Jesus, querido? Diga comigo: nada. Não tem nada a ver treva com luz, é uma verdade, amada. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que se sintam incomodadas com a nossa presença. Elas não estão incomodadas com a nossa presença, elas se sentem incomodadas com a luz que está em nós. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que a gente pensa assim: por que não gostam da gente? Não gostam de mim porque eu tenho a luz, e a pessoa na treva não tem união com a luz. E ele disse: eu te rogo-te, não me atormente. Quando, querida, eu e você, não é essa pregação que eu vou ter, não é nesse ênfase que eu vou dar, mas quando eu e você estamos com Jesus, porque ele disse que nós seríamos a luz dessa terra, o sal dessa terra. Então, quando eu ando, a luz anda. Quando eu faço, a luz faz. Quando eu levanto a mão, a luz se ilumina. Então, querido, nós somos a luz, amém? Então, quando a gente se depara com pessoas que não nos suportam, que de alguma maneira não conseguem ficar perto da gente, se sente atormentada, essa pessoa tem alguma coisa. E muitas vezes a gente fica se autoavaliando: ai, o que eu fiz? Meu Deus, eu já passei dessa época, graças a Deus. Porque quando você está bem com Deus, você está na luz, quem fica atormentado é quem está nas trevas. Você não pode se atormentar com o diabo. O diabo é que tem que ser atormentado pela luz que está em ti. Amém, gente? E quando a gente está na luz, o mais incrível que é que o diabo fica furioso, ele começa a se espernear. E ali o diabo disse para Jesus assim: olha, não me mande de volta para o abismo. Aí Jesus viu uma manada de porcos ali, e enfim, os demônios saíram daquele homem e foram para os porcos. Então, eu quero falar para você nessa noite que demônios existem, ele está tão real quanto você respira. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente diz assim: ai não, demônio existe. E ele é tão real nessa terra, os espíritos malignos são tão reais, só que eles precisam de quê? De corpo para atuar. Eles precisam de um corpo para atuar. E quando a gente dá liberdade, quando as pessoas dão liberdade, quando as pessoas aceitam a doença, aceitam a depressão, aceitam a mentira, vivem numa vida de treva, a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela tem os espíritos malignos. Então nós temos que nos avaliar. E o que aconteceu? Ele ficou liberto. E Jesus continuou andando, porque as pessoas de Gadara não aceitaram Jesus, mandaram Jesus embora daquela cidade. Quantas vezes, querido, que a gente leva Jesus até as casas, quantas vezes a gente leva Jesus até as pessoas, e as pessoas viram as costas para nós, e não querem mais nem a nossa presença. Querido, não fique preocupado, elas não querem, não é a nossa presença, elas não querem a luz. Porque hoje não é mais eu que vivo, e sim Cristo que vive em mim. Então, quando a pessoa não aceita, a pessoa não aceita a palavra, ela não aceita a luz, porque na verdade nós não vivemos mais em nós mesmos. E Jesus, quando ele foi embora da Gadara, e você vai acompanhando comigo, ele foi embora, o moço queria ir trabalhar com ele, o moço: deixa eu ir ser teu discípulo, deixa eu fazer alguma coisa. Jesus disse: vai para os seus, anuncia o que eu fiz em você. Então toda libertação, amado, toda cura que Jesus faz, é para nós anunciar o nome dele. Hoje eu posso falar abertamente dos traumas e de toda a possessão demoníaca que eu tinha. Foi uma noite inteira só para sair as legiões e demônios que eu tinha em mim há 20 e tantos anos atrás. Mas, querido, foi a última vez que ele entrou em mim, porque hoje eu só dou glória a Deus e proclamo a luz do Senhor. E esse homem, ele saiu anunciando Jesus Cristo. E aí Jesus foi andando, e ele chegou, ao regressar Jesus, lá no 40, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. De Gadara ele foi expulso, mas tinha outro lugar em que as pessoas estavam esperando ele com alegria. Porque Jesus, ele vai passando, ele não tem problema de autopiedade, ele não tem problema de complexo interior. Ai, eles não gostaram de mim, eu vou me fechar dentro de casa. Sabe, querido, quando a gente tem Jesus, a gente não tem complexo de inferioridade. A gente não tem complexo interior. A gente não fica pensando: ai, o que vão pensar de mim? Querido, não. Jesus não tinha esse problema. Quando a pessoa é muito melindrosa, a gente tem que ter cuidado para lidar com a pessoa, porque a pessoa se machuca à toa.
essa pessoa não tem o brilho de Jesus, não tem a glória de Deus, não. Porque Jesus, ele não tinha nada disso. E ele foi para outra cidade. E chegou lá, tinha mais uma situação. Lá em Gadara, lá em Gesarena, né, que é a mesma coisa, o que aconteceu? Tinha um homem possesso. Agora lá no 40, estava todo mundo esperando ele. E de repente surgiu no meio daquela multidão um homem, pode passar aí, tá vendo? Chegou um homem com uma situação terrível. Eu não sei como é que você chegou nessa noite aqui. De repente você chegou como o homem lá do sepulcro, amarrado, preso por demônios, espíritos imundos, vivendo em trevas, vivendo numa situação que ninguém te conhece, ninguém reconhece o teu nome, nada. Mas Jesus, ele pode libertar qualquer situação, amém, gente? Ele está aqui para isso. Outra situação foi quando esse homem, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, rogava a Jesus que fosse em sua casa. Pode passar o 2. Porque tinha uma filha única, cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertava-se as multidões. Deixa aí. Chegou outra situação. Outra situação chegou até Jesus, e era um homem que ele não estava ali possesso. Era um homem, chefe da sinagoga. Era um homem que tinha nome. Esse homem tinha nome, era conhecido. Porque, querido, Jesus não tem problema de curar uma pessoa famosa, uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que está com demônio, uma pessoa que está doente. Jesus não tem problema nenhum. Quando é impossível para nós, é possível para Deus. E esse homem chegou e ele disse: a minha filha está à morte. Eu preciso que tu vá na minha casa. De repente você chegou aqui nessa noite e há uma situação na tua vida que, se Jesus não ir correndo, essa situação vai morrer. De repente, se a ressurreição não chegar naquela situação, essa situação vai morrer. Talvez é o teu casamento, talvez é as tuas finanças, talvez a enfermidade, eu não sei. Mas aquele homem precisava urgente da presença de Jesus na casa dele. Quantas pessoas entram nesse lugar e elas não se dão conta que a única coisa que elas precisam é da presença de Jesus na sua casa. E aquele homem disse assim: Auguste, vá até minha casa. Eu tenho uma situação na minha casa, que a minha filha está morrendo. Talvez hoje os teus filhos não estejam à beira de uma morte física, mas estão morrendo espiritualmente. Talvez tenha uma situação lá na tua casa que, se Jesus não intervir com rapidez, vai morrer. Talvez é você mesmo. Talvez você veio nesse culto e disse assim: bom, é mais um culto. Não, nunca é mais um culto quando Jesus está presente. Você está aí? É o culto de quarta-feira, é o culto de cura, é o culto de libertação. Não importa se tem demônios na tua vida, na tua casa, Jesus está aqui. Não importa se tem enfermidade na tua casa, Jesus está aqui. Você está aí? Só que aconteceu algo assim incrível. Pode ir passando então, mais um. No meio termo, porque Jesus, quando ele passa, ele vai curando todo mundo. Ah, mas que Jesus maravilhoso. Quando ele entra aqui nessa igreja, quando nós estamos aqui, ele está aqui, amém? Quando o prédio está vazio, ele não está, porque ele habita em pessoas. E hoje Jesus entrou aqui e ele está com o propósito de abençoar, de curar, de salvar. E ele se levantou para ir até a casa de Jairo. Só que quando ele ia na casa de Jairo, veio outra situação. Veio a mulher que estava com fluxo de sangue, estava com uma hemorragia há 18 anos, ou 12 anos. Eu já estou lá na outra mulher, mas é 12 anos. 12 anos. A menina de Jairo tinha 12 anos, e essa mulher estava há 12 anos sofrendo. E ela foi, e uma certa mulher que tinha hemorragia havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e ninguém podia ser curada. Talvez você chegou aqui, e você já gastou dinheiro nos médicos por causa da depressão, por causa de uma epilepsia, por causa de uma enfermidade, uma dor nos ossos. Talvez você é esse tipo de pessoa. Talvez você não está ali igual o gadareno cheio de demônios, mas você está com uma enfermidade que já gastou tudo. Não tem mais aonde procurar. E Jesus estava passando para curar a filha de Jairo. E essa mulher
saiu da sua casa, hemorrágica. Ela viu Jesus passar e ela atravessou uma multidão. E ela tocou em Jesus. Diga assim, basta tocar em Jesus. Eu não sei o que você tem. Se a tua hemorragia está nas finanças. Eu não sei se a tua hemorragia nessa noite está no teu casamento. Eu não sei se a tua hemorragia nessa noite, hemorragia é algo que degradou, é algo que caiu, é algo que desmanchou. Eu não sei aonde que está essa hemorragia nessa noite, eu não sei. Você pode atravessar a multidão, você pode tocar em Jesus e instantaneamente você pode ser curado. Querido, o problema não está com Jesus. O problema não está com a igreja. O problema está com a minha fé e com a minha decisão de alcançar o milagre. E essa mulher foi. E de repente a multidão apertava Jesus. Era muita gente que queria Jesus. Engraçado que uma mulher frágil, uma mulher que já estava debilitada, 12 anos perdendo sangue. Uma mulher sabe o que é isso? Ela estava sem força. Talvez você anda sem força. Talvez você já não consegue mais nem orar. Você diz, Jesus, eu não tenho mais força. Talvez a tua situação já deu hemorragia faz tempo. Mas mesmo fraca, mesmo debilitada às vezes, você já não consegue mais nem falar. Querido, mas não deixa a multidão te parar. Não deixa as pessoas te parar. Não deixa a situação te parar. Não deixa o medo te parar. Não deixa a fraqueza te parar. Vai e toca em Jesus. Pode passar. Perguntou Jesus, quem me tocou? Aí, como se todos negassem, disse o Pedro, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Pode passar. Mas disse Jesus, alguém me tocou, pois eu percebi que de mim saiu o poder. Talvez, querida, essa pessoa que está do teu lado, não vai sentir o que você sente nessa noite. Talvez, querido, Deus está falando especialmente, tinha uma multidão ali, tá, gente? Hoje não tem muita gente aqui no culto de quarta-feira. Eu já sei por quê, porque o pessoal vai viajar sexta-feira e estão tudo arrumando a mala. Mas olha só, não tem muita gente. Mas deve ter aí, 200 pessoas. Talvez você é a 200 ou a 201. E Deus talvez não veio tocar na multidão essa noite. Ele veio tocar em você. Mas você precisa querer tocá-lo. Querido Jesus, Ele não olha as circunstâncias, Ele não olha como a pessoa está. Lá atrás era o gadareno, feio, fedido. E sabe que ele estava sem roupa. Que bicho feio. Morava num sepulcro. Deus não está preocupado com a aparência, querido. Como você chegou. Depois veio o chefe da sinagoga, com certeza bem arrumado, bem alinhado. Jesus também foi lá. E depois veio essa mulher frágil, fraca. O problema não está, querido, na quantidade de problema que existe na tua vida ou na situação que você se encontra. O que vai fazer Jesus extrair dele a cura, extrair dele o poder, é a tua fé. E essa mulher, instantaneamente, ela foi curada. Instantaneamente. Estava lá Jairo no caminho. E Jairo com a filha morrendo. Morrendo. Ele estava no caminho. E nesse período a gente não sabe se foi um dia todo. Porque Jesus andava trilhões a pé. E Jairo ali esperando que Jesus curasse. O que mais me chama a atenção, e hoje daqui a pouquinho eu já estou encerrando, é que Jairo não desistiu de Jesus. Ele não desistiu, ele ficou ali. E ele, com certeza, ele ficava ali do lado de Jesus. Ai, Jesus, quando é que tu vai chegar lá em casa? Ai, Jesus, vamos, Jesus, e vamos, Jesus. Só que no meio do caminho, pode ir passando, querido. Eu quero que tu bote o 49. Porque a mulher já foi curada. Quando Jesus está, as pessoas são libertas e as pessoas são curadas. Pastora, qual é a igreja que cura? Não, é Jesus que cura, basta Ele estar presente. Pastora, qual é o pastor que pregando faz cura? Não, pastor não prega e não faz cura, não. É Jesus que faz, é a palavra que faz. Deus é bom? Enquanto ainda falava
falava, enquanto Jesus ainda falava, enquanto Jesus ainda estava lá curando aquela mulher, enquanto Jesus ainda estava cuidando da situação daquela mulher, veio alguém da casa do chefe da sinagoga. Porque, querido, sempre tem um enviado de Satanás para tentar roubar a nossa fé. A gente pode estar perto de Jesus, a gente está ali esperando, a gente está ali orando, a gente está ali clamando. Jesus, não deixa a situação morrer. Jesus, não deixa minha filha morrer. Jesus, vamos lá comigo. E a gente está ali clamando, mas o enviado também está ali do lado. E ele veio da casa de Jairo. Às vezes os enviados de Satanás estão dentro da nossa casa para roubar a nossa fé. Você está aí, gente? Tem certeza que você está aí? E veio alguém da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Querido, não há situação que chegando à ressurreição, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e vida. Não há situação na nossa vida que mesmo que ainda esteja morta, que o dono da ressurreição não possa fazer ressurgir. Amém, gente? Pensa um pouquinho. Aqueles inimigos não estavam mentindo. Eles estavam falando sério. A menina já estava morta. Eles só perderam a noção de saber que Jairo não estava do lado de uma pessoa qualquer. Talvez as pessoas dizem, a tua situação já parou, já acabou. Desista de orar, desista de pedir. Não incomode mais Jesus nessa situação, já acabou. Não, querido. Não se você estiver com Jesus. Não se você estiver andando com Ele. Não se Ele virou o rosto para ti e deu atenção para ti. Porque nada que há morto na mão do Senhor que não ressurja. Você está aí, gente? Eu queria que você lembrasse de algo que talvez você até já desistiu de orar. Talvez você olhou para a sequidão, olhou para o sepulcro, olhou para a situação ruim e você desistiu de orar. Hoje, quando eu estava meditando nessa palavra brevemente, o Senhor falou para mim de algumas coisas que eu já desisti de orar, que eu já desisti de importunar o Mestre, de incomodar Jesus, que não é incômodo, porque quando a gente vai até Jesus, mesmo que a situação esteja morta, Ele nos anima, porque Ele gosta da nossa fé. Não incomode o Mestre. Talvez você chegou aqui nessa noite, a tua situação já está tão morta, tão seca, que as pessoas disseram, desista. Não incomoda mais Jesus, parte para outra. Ah, querida, tudo o que você precisa é ter uma palavra. E sabe o que aconteceu? Pode passar, já disse. Jesus, porém, ouvindo, respondeu. Querido, Jesus está no meio dos inimigos, no meio de todo mundo, no meio da multidão, e Ele está ouvindo as afrontas. Ele está sempre ouvindo as afrontas. Ele está sempre ouvindo aquela pessoa que diz para você parar, que diz para você desistir, que diz para você que não tem mais jeito. Jesus está ouvindo, mas Ele requer algo de nós. Ele disse para Jairo, não tema, Jairo. Eu sei que eles vieram com uma notícia ruim. Eu sei que disseram que não dá mais certo essa situação. Eu sei que talvez a tua casa própria não deu ainda. Eu sei que talvez as tuas finanças estão ruins, eu sei. Mas não temas. Não temas. Quem anda com Jesus não pode ficar com medo de notícia ruim. Quem anda com Jesus não pode ficar com medo de morte. Jairo estava do lado de Jesus e o que mais me chama atenção. Jairo era um chefe ali da sinagoga, não era discípulo de Jesus, e Jairo decidiu ficar com Jesus, com a palavra que Jesus falou com ele. Essa é a diferença. Você que vai decidir ficar com qual palavra? Com aquela que o inimigo disse que acabou? Está morto? Não tem mais nada para ti? Acabou? Ou você decide ficar com o que Jesus está dizendo? Não temas, crê somente. Qual é a palavra que você decide? Há 3 meses atrás, voltou um câncer na minha vida. E agora eu posso dizer, voltou uma situação terrível. Estava aqui a situação, na mão, o resultado. Mas a Bíblia estava aqui. E eu decidi não acreditar aqui nos médicos. Eu decidi acreditar aqui. E não sei por cargas d'água, o médico pediu o exame novamente. E depois, quando eu levei, ele disse, eu não sei o que aconteceu,
mas a gente errou. Teve um erro aí, um déficit aí de medida, não sei do que, no sangue, e não tem nada, não deu nada. Eu disse, eu sei. O que você decide crer? Mesmo que a situação esteja morta, mesmo que a situação ruim chegou na tua casa, mesmo que o inimigo está lá doido para te enterrar, o que você decide crer? Eu gosto quando você nem respira. Estão respirando aí? Não vão morrer, porque senão Jesus também ressuscita. Ele decidiu crer na palavra do mestre, porque ele podia crer nos amigos que trabalhavam com ele na casa dele, e os amigos não estavam mentindo, os funcionários, os empregados não estavam mentindo, a situação era real. A fé não é burra, a fé não é burra. Às vezes a situação da gente está aos olhos da gente real, mas a diferença é você tirar os olhos daquela realidade ali morta e colocar os olhos em Jesus, que diz, não temas, crê somente. Cutuca o teu irmão com o dedo de profeta e diz, tu decide crer em quem? Ei, ele não está com cara de profeta não, ele está muito xoxo. Tu decide crer em quem? Dá um grito aí nesse ouvido morto. Ou nós somos filhos de Deus ou somos filhos de quem? Ou nós cremos que Deus pode mudar toda a situação ou nós não cremos. Porque às vezes, querido, você está olhando para a situação. A situação está terrível. E você está falando e dando voz para aquela situação. E botando aquela situação ainda pior. Botando aquela situação ainda pior. Que triste é quando a gente... Jairo podia dizer assim, olha Jesus, a minha filha morreu mesmo, não precisa ir mais lá. Tem gente que diz assim, olha, a minha filha está na droga mesmo, não vai sair. A minha filha está isso, não vai sair. O meu filho está isso, não vai sair. Você está afundando mais ainda. A situação é real. Mas em quem você decide crer? Aqui ou aqui? Não temas, crê somente. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, não temas, crê somente e será salva. Essa situação vai ser salva. Essa situação vai ser salva, Marília. Essa situação vai ser salva. Essa situação vai ser salva. Jesus está dizendo para ti, crê somente. Eu vou tirar essa coisa morta da tua vida. Eu vou arrancar, porque eu sou a ressurreição. Eu cheguei, eu sou a ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! E ele foi. Pode passar. Tendo chegado a casa, ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai. Querido, tem situação, querido. Tem situação que os teus amigos têm que ficar para o lado de fora. Tem situação que os teus amigos não precisam saber, porque eles vão te deixar mais pior ainda. Tem situação que nem teus irmãos podem estar contigo, porque em vez de te botar para cima, te botam para baixo. Pastora, mas é minha família. Você sabe que eu aprendi uma coisa em relação à família? Eu tenho que amar meu familiar de sangue, tem que amar mesmo. Tem uns trastes bem ruins, olha que eu tenho que amar. Mas o problema não é esse. A nossa família verdadeira, disse Jesus, é aqueles que obedecem a palavra do meu Pai. Essa é a tua família. E Jesus pegou exatamente os discípulos que tinham fé e entrou no quarto da menina e pegou o pai e a mãe. Ele não deixou entrar amigos, porque às vezes os amigos matam a nossa ressurreição. Às vezes os amigos é que te tiram da presença de Deus. Os amigos é que te levam para a cocaína. Os amigos é que te levam para a depressão. Os amigos é que te levam para a bebida. E ele pegou só gente de fé. Ah, mas eu gosto disso. Você sabe que eu vou orar ao Senhor e eu vou trabalhar do meu lado só com gente de fé, pastor Djavan. Quem não tiver fé vai ter que ficar para o lado de fora, porque vai atrapalhar o milagre, gente. Ou tu crê, ou tu não crê. Não existe meio termo. Amém, gente? Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago que aquele que duvida, nada recebe. Pode passar.
Pode passar. E todos choravam, pranteavam, ele porém disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Tem gente que já está chorando pela nossa situação. Oh, coitadinha, está na depressão, já gastou todo o dinheiro com os médicos, coitadinho, o marido está com outra, coitada, nada vai dar certo. Já morreu essa situação e estão lá chorando, achando que estão fazendo bem. Eu não consigo ver gente deitada, deprimida e eu chorar. Não, querido, eu não choro. Se eu vou na tua casa e tu estiver embaixo de um cobertor, oi, eu estou mal, eu estou deprimida, te levanta daí agora, porque Jesus é contigo. Eu não vou chorar contigo não, querido. Eu não vou chorar junto com o diabo não, mas não vou mesmo, e nem vou passar a mão na cabeça do diabo, porque tudo que o diabo quer é coitadinho, ai, chora junto. E chorar junto o quê? Se Jesus chegou, Jesus ressuscita, Jesus cura, Jesus faz milagres, Jesus não deixa, não te dá carga além que pode suportar. Às vezes a gente pega e faz o papel do diabo, ai, tadinha, que tadinho o quê? Por se nem no caixão da minha mãe eu disse tadinha. Pelo amor de Deus, vamos se levantar. Para de chorar. Para de se lamentar. Eu aprendi muito cedo, quando eu me converti, que Deus não trabalha com vítimas, com aqueles que se acham vítimas. Ou tu te levanta para Deus fazer, ou Ele não vai fazer. Deus é bom, né? Quem está entendendo? Eu já estou acabando. Sabe por que eu estou pregando hoje? Porque sábado eu não estou aqui, vocês vão sentir que saudade dos meus gritos. Então eu já estou pregando hoje. É verdade. Eu esqueci, não sei que você sente. Amém? E eles pranteavam e Jesus de novo disse, não choreis. Ela não está morta, ela dorme. E sabe o que eles fizeram? Riram de Jesus. Querido, o que não falta é gente rindo da nossa fé. Mas o que não falta é amigos para chorar a tua derrota. E o que não falta é gente rindo da tua fé. Que dane-se, que deixa. Nós somos tudo louco mesmo, nós cremos em Jesus. Nós não somos dessa terra não, é loucura o que nós cremos, irmão. É loucura. Porque as coisas dessa terra perecem. A coisa do Espírito é loucura. Riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Eles estavam olhando o natural, eles não estavam olhando para Jesus. Eles não estavam olhando para Jesus, estavam olhando a menina morta lá na cama. Mas não importa quanto a situação está. Não importa se a situação tua já morreu. Não importa. Deus não está preocupado se a menina estava 10 dias morta. Deus não está preocupado se ela estava fedendo já. Deus não se preocupou com o gadareno pelado lá no sepulcro. Deus não se preocupou com aquela mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Deus não tem problema de curar, de levantar, de libertar, de ressuscitar. O problema não está com Jesus. Dedo de profeta aí do lado. O problema está com você. Se você dá bola para os pranteadores, se você dá bola para as pessoas que riem, se você fica apertado na multidão e não vai tocar Jesus, o problema não está com ele. Pode passar. Vou encerrar porque está todo mundo com o olho assim, bagudo assim, ó. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou, menina, levanta-te. E depois ele disse, dá de comer para ela. Alimenta essa situação. Deus está falando para ti nessa noite. Pega aquele negócio morto lá e diga, dá uma ordem nessa noite, no nome de Jesus, levanta-te. E depois tu alimenta essa situação. Não pode deixar essa situação com fome. Você tem que, se o teu casamento está morto, Deus vai restituir. Você tem que alimentar ele na palavra de Deus. Se as tuas finanças estão mortas, Deus vai restituir. Mas depois você tem que obedecer a palavra de Deus e alimentar na palavra de Deus. Deus não tem problema em levantar aquilo que está morto. Deus não vai fazer nenhum esforço para levantar aquilo que está morto. Deus não pegou lá um monte de anjos para libertar o gadareno. Não, Jesus não precisa disso. Outro dia disseram para mim, pastor, essa situação aí, só Jesus e um caminhão de anjo. Eu disse, não, não precisa. Jesus não precisa de anjo, ele é e pronto. Não tem problema se tu está 12 anos sofrendo com o teu filho, ou com a tua enfermidade, ou com a tua vida, ou com a tua indiferença.
Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum se a situação já está morta. O Espírito Santo está aqui e Ele te manda, levanta-te. Aplaude ao Senhor. Aleluia.